Templo do Dragão é um dos lugares mais incríveis e infelizmente pouco visitado na capital tailandesa. O lugar impressiona não só pela arquitetura, que é completamente diferente de todos os outros templos que vimos no país, mas também nos deu uma aula de simplicidade, gentileza e demonstração de amor ao próximo. Alguns dos pilares do budismo praticados pelas monjas que vivem aqui. Este templo foi um dos grandes marcos durante nossa viagem pela Tailândia, e se estiver pela capital tailandesa, não deixe de visitá-lo. Então vem com a gente explorar o Templo do Dragão em Bangkok. E hoje viemos visitar um templo bem bacana aqui na cidade de Bangkok. Chegamos no Templo do Dragão. É um templo bem icônico aqui da capital, mas ele é bem interessante. Apesar de ser bem diferente o seu estilo e arquitetura, ele é um templo ainda pouco visitado porque a sua localização é um tanto quanto afastada da cidade. Para a gente chegar aqui, a gente precisou pegar um trem, um ônibus e um transporte local, o que demorou mais ou menos 1h30. Mas eu tenho certeza que vai valer super a pena. E o interessante desse templo é que ele é um prédio de vários andares e esse prédio está envolto por um dragão. Então a gente vai lá conferir e mostrar tudo para vocês. E a gente acabou de chegar na entrada do templo e a gente foi recebido por uma monja. E antes da gente entrar, ela pediu para a gente fazer uma prece, fazer uma oração que está escrita ali. E no final ela abençoou a gente, falou que a gente podia seguir. Então a gente já começou muito bem, sendo abençoado pela monja. Então agora a gente vai subir e ver como que é lá por dentro. E assim que a gente entra no templo, as monjas também entregaram esse caderno pra gente colocar os nossos nomes. E elas disseram que vão pedir bênçãos pra gente. A gente entrou de fato no templo agora e foi mais uma experiência legal. Uma monja recebeu a gente para dar isso aqui e a gente teve que pagar 80 baht para cada um para a gente entrar. E ela nos entregou esse adesivo aqui e um outro adesivo que ela falou que é para a gente colocar no carro de proteção. E subindo aqui as escadas, uma outra monja veio falar para a gente, pelo que a gente viu embaixo são só mulheres. Que estão aqui presentes no templo, e falou pra gente que isso aqui e o adesivo que eles deram pra gente na entrada, a gente tem que levar com a gente, não é pra deixar aqui, porque isso aqui atrai dinheiro e amor. Então, ela estava contando uma história curiosa sobre ela. Ela falou que quando ela era jovem, ela não tinha dinheiro e não tinha marido também. Então, ela veio até aqui o templo, pediu para o dragão, por prosperidade e amor, e ela falou que hoje está completando 60 anos, mais ou menos, de casado com o marido dela, que não falta dinheiro também. Então, que é pra gente ir subindo, mentalizando isso, que a gente vai ter que pedir pro dragão daquele tempo, que a gente vai ter isso também. O templo possui cerca de 80 metros de altura, e é todo envolvido pela figura de um dragão, e é por dentro dele que subimos até chegar ao topo. O dragão simboliza a elevação espiritual budista. No total, a torre possui 17 andares
em que cada um significa uma etapa da elevação da alma, desde o início do autoconhecimento até chegar na sabedoria plena. Quem chega até o topo é presenteado com uma vista panorâmica de toda a região, como se o visitante tivesse alcançado a iluminação após a caminhada espiritual. E o nosso percurso, a gente anda dentro do corpo do dragão, em formato de espiral, em volta de todo o prédio, até a gente chegar lá no topo. Dá mais ou menos 5 minutinhos, pelo que elas nos disseram, e a gente tá quase lá. E olha, é como se fosse um túnel mesmo. E já já a gente tá lá em cima. E a gente chegando aqui no penúltimo andar já, a gente pode fazer uma doação. E a gente fez uma doação, pode ser qualquer valor. E as monjas que estavam aqui em cima nos deram 2 rosas e essas folhas de ouro, que é pra gente colar bem aqui na frente. E simboliza um pouco sobre o que foi, ou quem foi a mãe de Buda. Então, a imagem dela está representada logo aqui na nossa frente. Então, a gente deixa essa rosa aqui na frente para ela e a gente também pode colar essas folhinhas dela ou em volta tem uma árvore bem bonita aqui também. Então, pode colar tanto nela quanto na árvore ou em volta das imagens que tem aqui do lado. E antes da gente colocar, a gente tem que fazer um pedido, uma oração, e aí sim a gente pode ir lá colocar. Então, bora, vamos fazer a nossa e já vamos lá colocar. Segundo o budismo, a mãe de Buda é chamada de Maya e simboliza a pureza e o despertar espiritual. Sua imagem é frequentemente retratada em uma posição de graça, segurando flores e galhos, uma representação da conexão entre o divino e a natureza. No budismo, ela é vista como a essência da compaixão, a manifestação do amor puro e incondicional que dá origem à iluminação. E a gente chegou no último ponto, aqui o ponto mais alto praticamente. E o dragão já tá aqui em cima. E a gente chegou, tinham 2 monjas e um monge aqui. Eles falam bem pouquinho inglês, mas eles tentaram conversar com a gente, perguntar de onde a gente é e explicar um pouco do lugar. E bem interessante, eles deram isso aqui pra gente. É bem comum nos templos aqui, que os tailandeses seguram isso aqui para fazer as orações. E além disso, ela falou pra gente que a gente precisa dar 3 voltas aqui ao redor desse espaço. E em cada uma delas a gente tem uma intenção diferente, que está escrito aqui. E a gente sempre segurando isso aqui. E no final a gente encosta naquele dragão, naquela parte do dragão ali, para fazer o nosso pedido final. E é bem interessante, a gente realmente está imerso na cultura deles. Isso nunca aconteceu com a gente em outro templo, em outros templos que a gente tenha ido. Então é a primeira vez eles vieram, conversaram com a gente, nos entregaram isso aqui para a gente fazer as nossas orações. E cada uma das 3 voltas a gente faz com uma intenção diferente. A primeira é rezar pelo pai e pela mãe. A segunda pela mãe e pelo pai. E a terceira para as crianças, para que as crianças amem os seus pais. E também pelo amor de Deus. E agradecendo ao dragão, porque a gente está aqui. Então vamos fazer as nossas orações, agradecer e dar as 3 voltinhas aqui.
E eu acabei de dar as 3 voltas aqui, e assim que eu finalizei, a monja foi até ali em cima comigo, e com aquelas flores que elas me deram, a gente coloca no respectivo dia que a gente nasce, e ela foi até lá em cima, fez uma oração comigo, e pediu pela proteção do pai, da mãe, do avô e da avó. E assim que a gente terminou, a gente desce aqui. Tem outro espaço aqui na frente que é para fazer meditação. E também nos deram uma banana e uma água para gente. E foi uma experiência bem bacana ter esse contato mesmo. Apesar do pessoal aqui não falar muito inglês, a gente conseguiu sentir o que eles estavam falando para a gente. As intenções, as orações também. E a gente curtiu bastante até agora. E além do Templo do Dragão, que fica logo aqui do meu lado, tem um outro caminho que vai para um Big Buda, que está logo aqui atrás da gente, que é um Buda bem grande e dourado, e a gente vai lá conferir agora. E que experiência incrível a gente teve aqui nesse templo hoje. A todo momento que a gente podia, a gente tinha algum tipo de contato com as monjas que estavam aqui. E a cada andar são pessoas diferentes que estavam lá cuidando do lugar. E para esclarecer, dar algum tipo de informações. E apesar do pessoal aqui não falar muito bem inglês, a gente conseguiu conversar um pouco, a gente conseguiu se entender. E foi assim, uma experiência realmente sensacional, muito fora da curva, se comparado a outros templos que a gente já visitou. A gente curtiu demais essa experiência exatamente por esse contato. As pessoas que estavam aqui presentes, conversando com a gente, a todo momento perguntavam de onde a gente era, nossos nomes, anotaram nossos nomes num caderninho para fazer orações depois. Então a gente curtiu demais. Quem vier para Bangkok, tiver a oportunidade, venham. Pelo menos meio período para passar aqui com o pessoal, e a gente curtiu demais, vale super a pena.